Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Débora Rayane, trabalho com biscuit há mais de 10 anos e hoje eu vou ensinar para vocês esse Divino Espírito Santo. Lembrando pessoal, eu procurei um Divino Espírito Santo aqui na minha cidade para comprar, já ele pronto, só que eu não encontrei. Então talvez você também esteja aí procurando algo nesse estilo, que é exatamente o que eu estou fazendo, e você não encontrou já pronto, né, em gesso e tudo mais. Só que aqui você vai aprender a fazer esse Divino Espírito Santo sem molde de silicone, tá? E eu vou ensinar tudo pra vocês na modelagem. E assim, eu desejo uma ótima aula pra você, que seja uma aula muito proveitosa, tá bom? Me segue aqui no YouTube pra você ter mais conteúdos assim, ativa o sininho. Me segue lá na rede social também, lá no Instagram, tá? Bispo Lenha, vou deixar aqui o link pra vocês. E é isso, gente. Uma ótima aula pra vocês. Então vamos lá, pessoal, fazer nosso Divino Espírito Santo. Eu quero fazer esse vídeo com o menos corte possível, tá? Pra me explicar tudo certinho pra vocês. Ó, a gente vai fazer... Você vai escolher aí o Divino Espírito Santo que você vai fazer, o seu modelinho, tá? Pode ser aí no Pinterest, pode ser no Google mesmo. Você vai colocar lá Divino Espírito Santo. E aí você vai desenhar, pegar uma cartolina, um papel, e você vai desenhar o tamanho que você quer, tá? Você pode colocar contra o celular, desenhe o tamanho que você quer. Eu fiz este tamanho, tá? Eu fiz no tamanho de 11 centímetros. Quando ele secar, o biscuit vai pra uns 10,5, tá? Vai secar um pouquinho e vai ficar menor. Eu tenho uma peça aqui, deixa eu ver qual o tamanho que ele ficou. Ó, ele ficou aqui com uns 9,5, tá? Depois de seco. Então, o que a gente vai fazer? Desenhou a parte de trás, tá? A gente vai desenhar essa parte de trás. Ó, Divino Espírito Santo. Tiramos a parte de trás aqui. E a gente vai desenhar as outras partes do tamanho que você quer, tá? Eu coloquei aqui, ó, o pombo, eu coloquei ele aqui em cima, pra me medir mais ou menos o tamanho que eu quero, tá? E eu fiz o desenho. O círculo também, eu fiz o desenho do tamanho que eu vou precisar desse círculo do meio. Aqui eu tenho alguns cortadores, que são os cortadores da Blue Star. Esses cortadores eu tenho, gente, já tem 10 anos que eu tenho ele. Foi quando eu comecei no biscuit. Então, o investimento é muito bom, tá? Desses cortadores, pra quem tá iniciando, é muito bom ter isso aqui, porque é uma base, né? E esse tamanho aqui, ó, eu medi aqui, tá certinho, porque eu preciso, ó, no círculo que eu fiz, tá? Que é o que vai caber aqui dentro. Tendo em consideração, levando em conta que vai tudo diminuir, tá bom? E é isso, então, vamos lá. Eu vou começar fazendo aqui o pombo. Como é que a gente vai fazer ele? Eu vou pegar um pouquinho de massa, eu vou fazer ele em pelo menos três etapas, tá? Eu faço ele em 3 etapas, pra ele ficar bem bonito assim, ó. Pra ele ficar desse jeito aqui, ó. Eu faço ele em 3 etapas. Vamos lá. Eu vou pegar um pouco de massa. E a gente vai fazer primeiro o corpo dele. Tô com o ventilador ligado ali, gente, porque tá calor aqui. Mas o ideal seria eu fazer o vídeo sem ventilador, né? Mas não tem como, tá muito calor. Então, ó, vou pegar aqui uma quantidade de massa, mais ou menos essa aqui. Mais ou menos de uma bola de 20, tá? Mais ou menos uma bola de 20 milímetros. Aquelas de isopor, mais ou menos esse tamanho, tá vendo? E aí eu vou fazer como se fosse uma coxinha. Como se fosse uma coxinha, ó. Uma coxinha bem feinha essa, né? Mas eu vou fazer assim, parte mais grossa, parte mais fininha. Vou vir aqui e vou, com os 2 dedinhos, demarcar. E vou puxar essa partezinha de baixo. Tá? Vou puxar a partezinha de baixo. Vai ficar assim, parecendo um peixezinho. Parecendo um peixe, né? Vou fazer desse jeito aqui, ó. Tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma esteca. Você vai pegar uma esteca aí. E você vai marcar. Aqui eu contei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ou menos assim, pra ficar bonitinho. Então, eu venho aqui, faço a marcação. Faço outra marcação. Outra marcação. E o que eu vou fazer de diferente aqui? Eu vou puxar, eu vou deixar uma maior que a outra, ó. Eu vou dar essa puxadinha assim, ó, pra não ficar tão igual. E vou deixar ela quadradinha, tá vendo? Pra ficar assim, ó. Fazer esse efeito. Ah, mas isso não faz diferença, gente. Faz muita diferença no final, viu? A imperfeição, às vezes, é o que faz a diferença. Então, eu puxo pelo menos 2 aqui pra ficar
sobressaindo. Aqui em cima, no peito do pombo, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma achatadinha assim, ó. Tá? Como se fosse um Vzinho. Tanto pro lado quanto pro outro, que depois eu vou colocar a cabecinha aqui. E aí eu venho com outra esteca, tá? Você pode fazer isso até com uma régua também, essa marcação, tá? Mas eu venho com a esteca aqui e vou marcar aqui o peito, ó. Tá? Marquei o peito aqui. Só isso. Essa parte já está finalizada. Eu venho aqui, põe mais ou menos o tamanho que eu quero. Tem que fazer deste tamanho aqui, o tamanho que você desenhou, tá? Porque é o tamanho que vai ficar legal quando ele diminuir. Aí eu venho com um pedacinho menor. Só medir aqui pra ver se vai ficar legal. E aí, com este daqui, eu vou fazer a cabeça. Geralmente, eu passo um pouquinho de cola aqui. Eu uso essa cola. É a cola que eu uso. Eu vou fazer esse vídeo como se eu estivesse aqui fazendo mesmo essa peça, tá? Do zero. Não quero colocar muito cortes aqui. Pra vocês aprenderem certinho. Vem um pouquinho de cola. Põe um pouquinho de cola aqui. Se você tiver aí um palito assim, ó, você pode colocar também, tá? Só um pedacinho mesmo. Deixa eu só pegar aqui o alicate. Eu vou tirar aqui, ó, bem curtinho, tá, gente? Bem curtinho mesmo. Pode até colocar mais pra dentro. Só pra dar uma firmeza. E com esse pedacinho aqui... Opa! Não tá com cola. A gente vai fazer a cabeça. A cabeça é bem fácil também. Fazer uma bolinha. Faz tipo uma coxinha. O biscuit é sempre uma bolinha ou coxinha, né? Ou um rolinho. Você fez esse formato aqui, ó. Que é o formato do bico. Vendo? E aí você vem aqui e posiciona assim, ó. Ó. Posiciona dessa maneira. Aí você vem com uma esteca ou com uma agulha. Eu vou usar essa esteca aqui que eu tava usando. Não, eu vou usar um palito assim, ó. Palito de churrasco. Pra vocês verem que com biscuit dá pra vocês usar qualquer tipo de material. Venho aqui e faço a marcação do olho, ó. Tá? Deixo aqui a pontinha. Marcação do olho. Eu vou usar agulha de crochê, que geralmente é o que eu uso bastante aqui. Pra fazer as minhas modelagens, né? Que é o enxerto. Eu só não tô encontrando agora. Então, eu vou usar esse aqui. Eu vou usar essa daqui mesmo, que é uma ferramenta muito importante, que você pode comprar mais pra frente, se você não tiver ainda. Mas se você tiver uma agulha de crochê, você consegue fazer esse trabalho aqui também, ó, que é o mesmo. Você vai só passando aqui a agulha. Aqui eu só tô puxando, ó, só pra unir. Tá vendo? Pra unir o pescoço ao corpo. Bem fácil, né, gente? Tô fazendo bem rapidinho aqui. Porque eu sei que você que tá aprendendo aí deve estar doida, querendo aprender logo pra fazer, né? Pra alguma urgência. Então, ó. Pronto. Aí você capricha mais aí, tá? Você vê o tamanho que você vai fazer, você faz um tamanho correto. E aqui a gente tem o corpinho da pomba já pronta. Vamos deixar esse corpinho descansar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer as asas. Tá? A gente vai fazer as asas aqui. As asas é muito fácil também. Você vai pegar o mesmo tamanho do desenho aí que você vai usar, tá? De referência. Essa modelagem ela é boa, gente, porque não é um molde, né? Pronto. É uma forma de você fazer o próprio cortador. Então, você faz o tamanho que você quiser, tá? Eu tô fazendo neste tamanho porque pra minha caixa ali tá super certo. Eu vou usar aqui, acho um pouquinho menos que uma bola de 20. Deixa eu só ver aqui. Um pouquinho menos que a bola de 20. Pra você ter um tamanho exato aí, caso você não tenha um medidor, é melhor você fazer assim já os dois de uma vez aqui, ó. Pra ficar as asinhas do mesmo tamanho. E se você for fazer, por exemplo, 50 desses aqui, eu recomendo que você capriche em um, faça esse um e procure alguém pra fazer um molde pra você, tá? Um molde de silicone. É muito importante que você faça isso, caso você for fazer 50, 60 unidades, enfim. Aqui eu só fiz 3, então eu não precisei fazer molde, tá? Aqui na minha cidade tem uma mulher que trabalha com vela. Como é que eu faço esse molde, caso eu não tenha, né? Você pode procurar alguém na sua cidade aí que trabalha com vela,
tá? Aquelas velas aromáticas. Quem trabalha com vela aromática, geralmente, vai ter... vai saber fazer... Vai trabalhar com resina também, tá? Porque essa pessoa precisa de molde o tempo todo. Então, ela faz também. É bem raro a pessoa não fazer, tá, gente? Quem trabalha com vela. E aí, você pode fazer e pedir pra ela fazer pra você. Ó, eu venho aqui e eu vou medir mais ou menos... Eu vou fazer nesse formato assim. Eu vou pegar essa parte aqui, eu vou puxar ela um pouquinho. E essa parte de baixo, eu vou puxar também. Vou afinando aqui, ó. Chegou aqui, eu retiro. Eu venho aqui e retiro. E vou colocar lá no tamanho da minha asa. Vou ver se esse tamanho tá bom. Esse tamanho aqui já está legal. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a primeira, ó. E eu venho aqui e dou uma puxadinha nela. Tá? Eu faço a primeira e dou uma puxadinha. Marco aqui. Faço a segunda. Só até aqui. Eu não vou até lá em cima, tá? Faço a terceira, ó. E vou fazendo essa marcação. Venho aqui e vou fazer essa marcação. Essa daqui eu dou uma puxadinha. Aí, agora aqui eu vou dar uma abertura, ó. Vou dar uma abertura nelas, ó. Vendo? Aí, se você for fazer muita quantidade, capricha muito e faz o teu molde, tá bom? Capricha e manda fazer o teu molde, ó. Tá vendo? Agora, só que tem esse detalhe aqui, né? Então, eu venho com a esteca, pode ser agulha de crochê, pode ser essa daqui. E vou fazendo com o auxílio da água. Eu venho fazendo esse detalhezinho assim, ó. Tá? Pronto, faço esse detalhe aqui. E venho fazendo uns buraquinhos pra fazer esse detalhe. Venho aqui, ó, com o boleador e faço os buraquinhos, ó. Tá bom? E coloco aqui pra ver o tamanho que ficou, ó lá. Ficou do jeito que eu queria. Porque depois, quando eu colocar ela aqui, eu vou enxertar também, tá? Quando eu colar aqui atrás, ó, eu vou dar um enxerto nela. E agora eu vou fazer a outra asinha. Então, eu já equalizei ali o tamanho, né? Da massa. Vou fazer a mesma coisa, uma coxinha. Venho aqui, vou achatar. Venho aqui, puxo pra cima essa parte. Aqui a parte de trás eu vou dar uma afinada. Retiro o excesso. Sem molde, tá, pessoal? Aqui, o que acontece com a pessoa que começa a fazer biscuit sem molde? Ela vai ter uma noção de quantidade de massa. Ela vai ser bem treinada, tá? Uma pessoa que começa a fazer biscuit sem auxílio de molde, eu não sou contra molde, tá, gente? Eu amo molde porque facilita o quê? O trabalho, quando você trabalha em uma produção muito grande. Ó, venho aqui e dou uma puxadinha. Então, o molde é muito bom. Mas, o nível de profissionalismo de uma pessoa que começa sem auxílio de molde, ela é muito mais aguçado. Vocês concordam comigo? Porque a pessoa já vê ali a quantidade certa que tem que usar, tem um olho melhor pra isso. E a habilidade também. Às vezes você tem um molde que não é tão bom, às vezes o molde não veio tão legal. Você comprou um molde, o molde não veio tão legal. Mas o seu nível de profissionalismo, o fato de você conhecer como fazer aquilo, você ajeita, tá? Então, não fique triste porque você... eu quero começar no biscuit, mas eu não tenho dinheiro pra iniciar comprando molde. Fique feliz, tá, gente? Porque você está sendo treinada. Você está recebendo um treinamento muito bom. O nível de profissionalismo é diferente. Quando você trabalhar com molde, você vai fazer tudo muito rápido. Você vai ser... é outra coisa. E aí eu venho aqui, ó, e faço a mesma coisa. E agora eu tenho aqui as duas asas. Tá? E o pombinho aqui. O que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar secar. Pelo menos, pessoal, umas 12 horas. 12 horas eu venho pra colar as asas e fazer o enxerto. Agora vamos fazer aqui esta parte. Como eu tinha falado pra vocês. Aqui, ó. É isso. A gente vai fazer aqui. Pegar aqui a base. Continuando aqui, gente, o que a gente vai precisar? Um pouquinho de massa. E essa parte aqui, vocês não precisam fazer tão grosso, tá? Pode fazer ela mais fininha. Porque senão ficou uma peça muito pesada. Essa daqui eu tô fazendo com 11 centímetros.
Então, eu não posso deixar essa peça que eu vou fazer agora, que é essa parte, muito grossa. Então, eu vou fazer ela uma espessura, vou mostrar pra vocês aqui. Nem tão fina, nem tão grossa, né? Ó, isso aqui já tá bom. Tá vendo? Mais ou menos assim. Eu venho aqui, corto. Tá aqui mais ou menos o tamanho que eu queria, era esse mesmo. E vou deixar também ali secar. Essa parte aqui é interessante. Então, vamos continuar aqui. Como eu tinha falado, a gente vai ter que virar, né, essas peças. Depois que a gente fazer aqui, vai ter que estar virando pra ela secar retinho. Tô sovando bem essa massa. Pra gente começar a fazer a parte maior. Colocando um pouquinho de creme aqui, só pra deixar a base mais lisa. Trabalhar com branco, pessoal, é o terror de toda artesã, né? Porque qualquer coisinha vê, qualquer coisinha aparece. Então, tudo tem que estar bem limpinho. Aqui eu vou deixar uma espessura um pouquinho mais grossa que aquela outra. Você pode deixar também na mesma espessura da outra, tá? Mas eu vou deixar um pouquinho mais grossa aqui. O que a gente vai fazer agora? Vou passar mais um pouquinho aqui, só pra evitar de grudar. Vou vir com o nosso molde aqui, ó. Vou posicionar ele aqui. Vou passar aqui em cima, só pra grudar. Tirar aqui. Só pra grudar um pouquinho. Vou pegar um alfinete. Você pode usar aí uma agulha de costura, que é muito melhor que o alfinete, tá? Porque ela é maior. Você compra daquela maiorzinha. E você vem aqui contornando o desenho que você fez. Tem vários desenhos desse, né, pessoal? Tem esse modelo que eu peguei. Tem outros modelos mais simples. Aí você vê qual que é a proposta que você quer fazer aí. E você usa o seu desenho. Eu vou contornar aqui. E já deixo pra vocês aqui uma dica, se você trabalha com artigos religiosos, assim. Eu não trabalho com artigo religioso, né? Que é só uma peça que eu tô fazendo e preciso de Divino Espírito Santo. Mas se você já trabalha com isso, faz os seus moldes e faz tamanhos diferentes também. Faz vários tamanhos aí, pra você mostrar pro seu cliente. O bom disso é que você, nesse modelo que eu tô falando, você pode fazer, né, vários tamanhos. Ó, então eu tenho ele aqui. Tenho ele aqui e agora eu só vou cortar essa partezinha aqui pra tirar, tá? Aqui, ó. Só vou ajeitar aqui. Já tá cortado, né? Eu só vou ajeitar aqui, ó. Tá bom? E agora, esse detalhe que tem, né? Quando você tem um molde aí, você já vem com detalhe. Mas aqui tá liso. E aqui no nosso modelo tem um detalhe. E como é que a gente vai fazer isso? Muito fácil. Você vai usar a régua. Tá bom? E vai usar uma esteca assim. Ou uma esteca... assim, ó. O que a gente vai fazer aqui? Eu só vou marcar aqui, ó, pessoal. Primeiro, essas partes aqui, ó. Tá? Que são... é tipo um degrau, né? Então, eu só vou marcar aqui. E aqui no meio, também tem, ó, a marcação. Isso é manual que você vai fazer. Você vem aqui, ó, faz a marcação, indo pra dentro lá. Ó. E cada degrauzinho você vai fazer a marcaçãozinha. Vai fazer isso por toda ela, ó. E esse daqui tem uns que é pra um lado, tem uns que é pro outro, né? Essa aqui é a parte de cima e a parte de baixo. Aí tem uns que são virados pra cá, chegando aqui já é virado pra lá, tá vendo? 2 pra cá, 2 pra lá. E você continua fazendo isso
Não precisa ser totalmente perfeito. Às vezes a imperfeição, em alguns casos, deixa tudo mais bonito. Eu acho que nesse aqui, por exemplo, deixa, né? Que é a parte do meio. Ó, você vai fazendo isso, esse risquinho. Esses que for desse negocinho aqui, você vai fazer seguindo o que tá aqui, tá? Fazer seguindo o que tá aqui. Pronto, feito isso, você vem com a régua maior e você só vai levar até o meio, ó. Se bem que essa parte aqui não vai aparecer, porque depois você vai colocar outra base por cima, então ela não vai aparecer, mas eu gosto de marcar aqui, ó. Marquei, vou deixar secar, tá bom? E aí a mesma coisa, ajeito as bordas aqui, as pontinhas que eu acho que precisa, e vou deixar secar também 12 horas. Vou vir virando os lados, pra depois fazer aqui, ó, montar, olha que lindo. Vou montar ele molhado aqui pra vocês, deixa eu dar uma olhada, como que vai ficar, ó. Tá vendo? Olha aí. Aí eu vou deixar secar essas partes todas. Eu volto mostrando pra vocês a colagem. Olha só. Essa asa vai ficar mais assim, pra cima. Tá bom? E agora a gente vai esperar secar. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês, a diferença de tamanho, tá, gente? Olha a diferença de tamanho. Dela seca pra ela molhada. Deixa eu só colocar aqui, pra você conseguir. Olha a diferença. Tá vendo? O biscuit encolhe bastante, olha. Então, vai ficar com 9 aqui. Ficou com 9 centímetros. Então, isso é importante você saber. Se eu quero uma peça com 9 centímetros, eu tenho que fazer ela com 11. A parte de trás ali, né? Essa parte aqui. E aí, os outros vão ser equivalentes. Se você precisa fazer uma peça menor ainda, você pode fazer o desenho com 9 centímetros. E a peça vai ficar aí com 6, 7 centímetros, né? Com 7 centímetros por aí. Então é isso, meus amores. Aí eu vou esperar secar. A colagem, pessoal, não tem segredo, né? É só esperar secar. Você pode fazer aqui o enxerto ou colar direto, tá? As asas aqui no pombo, no corpinho dele. E é isso, gente. Essa é a primeira aula que a gente tem aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Biscuilinha. Eu vou deixar aqui, vou tentar ver como é que eu consigo fazer pra deixar aqui, né, o nosso Instagram. Tá bom? Essa peça já vai estar lá no Instagram. Se você fizer, marca a gente também, vai ser muito bom saber que você está fazendo a aula que foi útil pra você, tá bom, gente? Se tiver alguma coisa que você queira aprender, deixa aqui nos comentários ou comenta lá no nosso Instagram, que vai ser um prazer fazer a aula pra vocês. Um beijo e até a próxima!